Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jeff Zentner e eu escrevi o livro Dias de Despedida. É o seguinte, um dos nossos maiores lançamentos de 2017 foi Dias de Despedida. E essa história tão emocionante deixou o nosso coração quentinho e também de vários booktubers. Por isso a gente resolveu convidar alguns deles para fazer umas perguntas para o Jeff Zentner, o autor do livro. E olha só que fofo, ele respondeu em português, porque ele já morou aqui no Brasil. Vamos conferir? Oi, eu sou o Léo do canal Leitura Mais e a minha pergunta pro Jeff é a seguinte: por que ele quis falar sobre despedidas nesse livro e por que é tão difícil pra gente conseguir lidar com esse tipo de sentimento? Isso é uma pergunta muito boa. Eu acho que é o seguinte. Que a morte é uma coisa final. Quando a gente morre, tudo acaba, completamente. Acabou, é final. E eu acho que a mente humana tem muita dificuldade mesmo de compreender uma coisa tão final. Eu acho que nossas mentes não são criadas para compreender um estado de não existir. Eu acho que é isso. E por isso a gente tem a dificuldade com o sofrendo quando nós perdemos alguém, quando nós perdemos alguém que nós amamos. Muito obrigado pela pergunta. Oi, eu sou o Lucas do canal Estante Quadrada e a minha pergunta para o Jeff é a seguinte: nós leitores ficamos do lado do Carter protegendo ele justamente por ele contar a história e também pra gente entender o que ele tá passando. Mas eu queria saber se você fosse um próximo de algumas das pessoas que estavam no acidente, se você continuaria pensando da mesma forma e se um dia você chegou a cogitar contar a história em um outro ponto de vista. Bom, eu nunca cogitei em contar a história de um outro ponto de vista. Sempre Carver foi a voz na minha cabeça. Sempre foi a história de Carver. Então nunca cogitei de contar a história de nenhum outro ponto de vista. Se eu fosse mais próximo de uma das vítimas, eu acho que depende se eu continuaria a defender o Carver. Se eu fosse o juiz Edwards, seria muito difícil, porque o juiz Edwards sente que não tem justiça e ele quer justiça. Se eu fosse o avô de Blake, Nana Betsy, eu acho que sentiria diferente, porque ela está assim mais disposto a perdonar o Carver. Eu acho que eu sentiria isso. Muito obrigado pela esta pergunta. Oi, Jeff. Meu nome é Maíra, eu sou do canal All About the Book. E eu sei que você é músico, e enquanto eu tava lendo Dia de Despedida, eu percebi muito que algumas frases eram, além de muito poéticas, algumas vezes melódicas. Eu queria saber como esse seu background como músico contribui pra sua escrita. Queria dizer também que eu adorei Dia de Despedida. Muito obrigado. Eu tô doida pra ler The Serpent King e eu espero muito te ver em breve aqui no Brasil. Tchau, tchau. E Mayra, eu quero isso também. Eu sinto muito saudade do Brasil. Eu acho que é assim, que as palavras têm suas próprias sentidos de música. Palavras têm um som mesmo, que é específica às palavras. E você tem que ser um sentimento desse som quando você está escrevendo. E o ritmo dessas palavras. Eu acho que é isso. Quando eu estou escrevendo, eu estou escutando com muito cuidado ao ritmo das palavras. Eu acho que isso é a resposta à sua pergunta. Muito obrigado, Mayra. Oi, Jeff, tudo bom? Meu nome é Vitor Martins, eu sou do canal Vitor Martins, que é o meu nome, e eu tenho uma pergunta pra você.
Dias de Despedida foi um livro muito especial pra mim, porque ele me ensinou muitas lições, eu aprendi muita coisa com essa história e com esses personagens, aprendi muito sobre as lembranças que eu faço diariamente com as pessoas que eu amo e como isso é uma coisa que eu vou carregar pra sempre comigo e isso é uma coisa só minha e ninguém pode mexer nessas lembranças. E eu tenho uma pergunta pra você, minha pergunta é a seguinte: eu queria saber se durante o processo de escrita desse livro, se você aprendeu alguma lição. Qual foi a maior lição que você aprendeu, seja com os seus personagens, seja com tudo que você teve que fazer eles vivenciarem ali durante a escrita, ou seja, um aprendizado mais técnico, alguma coisa que você aprendeu como escritor que você vai levar pro resto da sua carreira. Enfim, essa é a minha pergunta. Eu quero saber o que Dias de Despedida trouxe de aprendizado pra você. Muito obrigado e até a próxima. Bom, Vitor, eu acho que a maior coisa que eu aprendi quando eu estava escrevendo Dias de Despedida foi que o sofrendo toma muitas formas, que não é uma forma só que as pessoas experienciam o sofrendo. Quando eu estava explorando esse conceito de sofrendo, foi isso que eu aprendi e li muitas histórias de pessoas que estavam escrevendo sobre o sofrendo, como um livro por Joan Didion que se chama Blue Nights, Noites Azuis. Eu acho que isso foi a maior lição. E outra lição que eu aprendi quando eu estava vivendo dentro de minhas personagens foi que as pessoas são fortes, mais fortes do que eles pensam, que eles têm mais forças de superar desafios na vida e até grandes perdidas, como a perdida de 3 amigos, como no livro Dias de Despedida. Foi isso que eu aprendi. Muito obrigado pela essa pergunta, Vitor. Sabemos que você morou um tempo aqui no Brasil, o que é incrível. Então a gente queria saber como foi a sua experiência, do que você mais sente falta daqui e se você puder mandar uma mensagem para os seus fãs e leitores brasileiros, vamos adorar. Bom, eu sinto tanto falta do Brasil. Eu sinto muito falta do povo brasileiro, que é um povo tão bondoso, tão especial. Eu acho que os brasileiros realmente sabem fazer amizade, realmente sabem viver a vida e desfrutar da vida. Eu sinto muito falta do Guaraná, eu sinto muito falta do churrasco, eu sinto muito falta do açaí fresco. Quando eu estava no Brasil, eu morei no norte e no nordeste, então eu tomava muito açaí fresco. Temos aqui nos Estados Unidos, mas não é a mesma coisa, como eu imaginaria. Se eu poderia mandar uma mensagem para os meus leitores brasileiros, eu amo vocês. Eu não conheço vocês ainda, mas eu quero, mas mesmo assim eu amo vocês. Eu espero que vocês gostem bastante de meus livros. Obrigado. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre o Jeff e sobre Dias de Despedida? Contem tudo pra gente aqui nos comentários, se inscreva no canal e curta a gente nas redes sociais. Até terça!